Alisson, Ederson e Bento. Você acha que os três já estão na Copa? Acho que Alisson e Ederson sim. A terceira vaga, Bento e Hugo. Agora vamos ver como vai ser com o Hugo, né? Mas essa última convocação me diz que o Bento tá na frente. Só precisa parar de se machucar o Alisson, né? Toda hora tá sendo cortado. E antes era o Ederson. E O Ederson também foi cortado mais de uma vez. O Ederson foi muitas vezes cortado. Por isso que eu fiquei na dúvida em relação ao Ederson. O Alisson a gente sabe que é o titular do Tafarel. Mas o Ederson é um cara que tem muito... Ele é muito respeitado pelo Tafarel e pelo próprio Ancelotti, pela trajetória dele na Europa. Eu acho que ele poderia ter testado mais. Testou pouco nessa posição. Ele poderia ter levado o Léo Jardim em um determinado momento, até o Everson do Atlético Mineiro. Um cara que tava no radar deles e que se machucou também é o John, que tava no Botafogo, foi agora pro Nottingham Forest. Ele tava no radar, chegou a ser convocado, machucou, tá se recuperando agora, mas era outro goleiro que o Ancelotti queria ter testado mais. Laterais. Os laterais que foram convocados nessa posição. Danilo foi convocado como lateral. Meu Deus. O Wesley foi convocado como lateral direito, mas só joga na esquerda. Na Roma ele joga na esquerda. Eu acho que vão Danilo e Wesley. O Danilo, ele tem uma questão que ele vai quase como que um quinto zagueiro, né? Ele tem esse ponto. Mas vai ter 5 zagueiros. Então, isso que eu tô dizendo. Ele tá na lista como os dois, porque o Militão também tá. O Militão vai estar na lista como zagueiro e lateral. Eu acho que ele vai começar com o Militão na direita. Ele tem sido treinado e tem sido a recuperação dele agora da lesão, a preparação é para ele jogar de lateral na Copa do Mundo. Então, para mim, o Militão vai ser o lateral direito titular do Ancelotti. E o Danilo uma espécie de reserva ali. E o Danilo pela liderança também. Vamos lembrar que quando o Ancelotti fez a primeira lista, ele traz caras que ele tem muita relação, né? Então tem o Richarlison, que não estava jogando nada faz tempo, mas ele teve relação. O Danilo é um cara que ele já tem respeito, jogou na Juventus e tal, então é um cara que tem essa liderança e ele é um cara que agrega. A mesma coisa do Casemiro. O Casemiro, vamos lembrar, o Casemiro estava acabado para a seleção brasileira. Tava. Verdade. Então, não era, e aí o Ancelotti como não surgiu outra liderança então, nesse tempo todo? O Ancelotti, para mim, identificou isso. Ele identificou, o Brasil não tem liderança e ele identificou os problemas. Não tem lateral direito. Vai convocar o Militão pra jogar. Não tem lateral esquerdo. Vai ser o Alexandre que jogava de zagueiro todo dia na Itália. Tá fora, na sua opinião. O Kelvin não vai. E o Giai não vai ser naturalizado. Então, os laterais direitos, nós vamos levar um reserva do Flamengo mesmo. Mas vamos lá. Danilo, Wesley e os laterais esquerdos, Alexandre e Douglas Santos. Douglas Luiz. Não, Douglas Santos. Douglas Santos. Luiz é o volante. Douglas Santos. Isso aí já tá fechado. Laterais estão fechados. Exato. Zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Militão são garantidos. Mas faltam 2. Só uma coisa, é uma questão tática, tá? O único lateral do Brasil que avança no corredor é o Wesley. Os outros todos jogam por trás. Danilo, Alexandro e Douglas Luiz. Douglas Santos. Douglas Santos. Por quê? Porque o Brasil joga com pontas. Exato. Então, o único lateral... E são 2 volantes, então é importante que o lateral segure. Fique, né? Exatamente. Então, assim, por que ele tá levando o Danilo e por que ele tem na cabeça o Éder Militão? Por uma questão tática. Para jogar com linha de 4. Resumindo, para jogar com linha de 4. E os zagueiros nós temos 3 garantidos. Sim. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Militão, se tiver bem, evidentemente. E tem 2 vagas. Aí tinha o Alex Ribeiro que tá com dificuldade física lá no Lille. Aí tinha o Fabrício Bruno que perdeu a vaga pro Léo Pereira agora. Aí o Bremer foi chamado de última hora. É outro que sofre com lesão. Que também tem tido essas questões. Bom. O Ibanez, cara, o Ibanez, o que ele jogou... O Murilo, o fim de carreira pra ele na seleção. Murilo, acho que já ficou marcado. O Ibanez tá jogando um absurdo, de uma forma injusta, tá? Ele é muito bom jogador. Por causa do jogo da Argentina, né? E o Ibanez foi chamado agora de última hora também. O Ibanez é outro cara que pode jogar de lateral também, se precisar, mas acho que na seleção não. Então tem 3 garantidos e essas 2 vagas em aberto aí pra batalhar pra esses outros nomes aí. Meio campo. Fabinho, Casemiro. Aí, né? Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães e Andrei Santos. O Fabinho, você acha? O Fabinho foi convocado pelo Casemiro. Exatamente, convocado pelo Casemiro, porque se o Casemiro se machuca, aliás, que já aconteceu, ou é suspenso nas últimas Copas, ele foi suspenso, o Ancelotti não conseguiu achar ninguém que é a sombra dele. Então falta um, E o Fabinho é esse cara. Não, e faltam 2. Aí ainda depende, você pode olhar, Paquetá e Gabriel Sara e Danilo brigando por uma vaga, já foram convocados André e João Gomes. O Bruno Guimarães todo mundo também tá convocado. Tá. Não, os 4. Então 4, falta uma. Esses todos que ele citou agora para uma vaga. Eu levaria o Danilo. 4 popôs. É uma cadeira Eu levaria o Danilo. Danilo, olha quanta gente. Danilo, Paquetá, Sara. Andrés. O Andrés ficou pra trás. Pelo que eu ouvi no Palmeiras e na seleção, o Andrés perdeu um pouco de espaço. Pena, e olha que o André tá jogando bem agora, né? Marcos Antônio não foi testado. Não, esse não vai. Esse não vai. Então tem uma vaga no meio. No ataque,
Nós fizemos a conta aqui outro Tem dia. 7. Né? Tem 7 atacantes garantidos. Eu acho que não tem como tirar nenhum deles. Vamos lá. Rafinha, Vinícius Júnior, Estevão, Martinelli, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha e João Pedro. Perfeito. Esses 7 estão convocados. Tem 2 vagas. Só faltam 2 vagas. Eu tenho uma dúvida. Neymar. Eu acho que Richarlison. pode pintar uma surpresa aí. Se o Ryan destruir pela direita, ele pode pegar a vaga do Luiz Henrique. Eu não acho. Não, Até pelo nível de competitividade de onde ele está. Acho que não dá tempo disso. Tem que ver se depende. O Ryan ele pode jogar no meio se precisar também, né? Também. Então tem Ryan, Hendrick. Ele citou Vitor Roque e Caio Jorge e disse que não chamou os dois porque eles estavam em questões físicas. E ele citou espontaneamente. Espontaneamente, né? exatamente, sem ser perguntado. Então são 2 vagas. Acho que para esses 4, acho que o Richarlison... Thiago também, e o Igor Thiago é de uma cara... O que o Ancelotti fala? Eu não tenho um pivô, eu não tenho um 9. Eu queria o Pedro, mas o Pedro não se firmou, ou machucou, ou não respondeu. Tá tentando responder agora. E aí o Igor Thiago é esse cara 9. E o Vitor Roque, o Hendrick, o Ryan, Caio Jorge, eles brigam para mim pelo mesmo espaço. Ô Danilo, você acha que Richarlison e Igor Jesus estão descartados? O Richarlison eu acho que foi. O Igor Jesus seria um plano C, D. O Richarlison não esteve agora, ele esteve em todas as outras. Mas agora na hora do vamos ver, na hora do vamos ver. A mesma coisa do Paquetá. Me chamou muita atenção o Paquetá perder a vaga justamente nessa reta final, depois dele ter feito o esforço que fez para voltar para o Flamengo, pela maior transação da história do futebol brasileiro, com a justificativa: quero voltar para o Brasil e quero estar mais perto da seleção. Primeira convocação dele no Brasil, tá fora da E lista. ontem foi banco, hein? Entrou só no segundo tempo. Gente, mas Paquetá assim... entrou no segundo tempo. O Gerson já tinha perdido a vaga antes, né? Ele foi pra Rússia, não foi convocado, aí falaram: não, Ancelotti não tá olhando o Zenit. Convocou o Douglas e convocou... Nino, não foi? O Wendel. Convocou. Os dois do Zenit. E o Luiz Henrique. Ele dá, isso aí ninguém pode falar do Ancelotti, ele dá chance pra todo mundo de todo lugar, cara. A gente nunca, assim... 3 da Arábia Saudita agora, cara. Nunca é exagero, mas fazia muito tempo que a gente não tinha um treinador que dava chance pra todo mundo de todo lugar. Isso daí, por exemplo, é um túmulo pro apresentador. Imagina ele convocar um jogador do Brentford. Imagina ele convocar um jogador do Bournemouth. Eu preciso só informar que o senhor... O cara joga na Arábia Saudita. O senhor prefere um cara que joga no Wolverhampton do que um cara que joga no Palmeiras, porque o cara tá na Europa. Porque o nível de combate dele, o nível de enfrentamento é diferente. Sendo que o cara no Wolverhampton, ele joga com as costas da parede. Eu vou pegar em armas e ajudar o Leandro. É brincadeira. O tempo todo, meu irmão. Essa aí do Ivan é brincadeira. É lógico. A crítica é ao Tite, porque o Tite levava, assim, o artilheiro do campeonato suíço, que era o Arthur Cabral, que tropeça na bola jogando no Brasil, mas ele não levava o artilheiro do campeonato brasileiro. Não, putz, Brasil não. Ideia do senhor Ivan Drago. O senhor Ivan Drago defende esse tipo de postura. Isso quem fazia era o Tite. Defende esse tipo de postura. Eu vou ser o juiz no meio, não vou ficar nem para um lado nem pro outro. Danilo, quando jogava no Palmeiras, tava arrebentando. Voando. Foi pra seleção, eu tava lá, foi um jogo Brasil-Japão, Brasil e Coreia. Tava assistindo os treinos. E aí o Tite, naquela época, como não tinha pouca imprensa, ele falou: não precisa fechar não, só não filma, tá? Então ficamos lá, tinha 3 representantes de imprensa. Assisti o treino. O Danilo parecia uma criança. Pelo lado negativo. Não sabia, dominava... Perdidaço no treino da seleção brasileira. Acabou o treino, chamei... Agora já faz tempo, posso falar. Chamei o Tite, César Sampaio, trocamos ideia. Ela falei: pô, e o Danilo, hein? E aí eles usaram uma metáfora que eu não vou usar aqui, que é imprópria, mas querendo dizer que o cara simplesmente não estava acostumado e que ia sentir aquilo. E caras que vêm da Europa, às vezes não sentem. Porque eles estão acostumados a enfrentar Real Madrid, a enfrentar Manchester United, a jogar no Old Trafford. Mas o nível de enfrentamento desses times é diferente. O cara no Wolverhampton ele joga pra não perder, ele joga defendendo. É diferente a seleção brasileira, cara. Eu concordo com um pouquinho das duas. Eu concordo com um pouco da sua argumentação e com um pouco da Ivan Drago. Por isso tem um monte de situação. E vocês citaram o Neymar, nada. Essa do Paquetá, por exemplo, é mais uma boa ilustração. Porque o Paquetá vem pro Brasil com a certeza que ele ia pra Copa. Porque ele é um jogador, o Gerson também. Porque ele é um jogador que ele arrebenta na Europa. Pô, um cara que arrebenta no West Ham, ele vai deitar aqui. E o West Ham tá brigando pra não cair. E o Paquetá, ele tá... É o contrário. E ele jogando no Brasil, a gente tá olhando, vendo todo dia que o Danilo tá jogando mais que ele. O Danilo no Botafogo tá jogando muito mais do que o Paquetá. Você entendeu? Então...
Isso aí também acontece. No Tem final, muita tudo que gente. importa é o resultado, gente. Essa é a real. Se foi lá colocar o Fagner quando foi lateral lá, perdeu. O Fagner não serve. Danilo, Tivesse ganhado. O Tite não podia ter, por exemplo, levado Tyson pra Copa e não ter levado o Dudu. Não podia, Mas cara. todas as convocações Não a gente podia. tem um não podia. Exatamente. E outra coisa, quando ganha, beleza. E outra coisa, não existe seleção é momento. Seleção é o gosto de quem tá no comando. Você pode achar que um centroavante precisa ser convocado, eu posso achar que outro deve ser convocado. E tem dia a dia, tem vestiário, Exato, aí chega ali o Endrick vai jogar agora. Tem um clamor popular. Tem um pouco também disso, mas tem França e Croácia. Aí o Endrick entra, faz 2 gols contra a França, 2 gols contra a Croácia, é abraçado pelo vestiário, ou não, ele faz 2 gols, os caras odeiam, fala que ele é mala, briga no vestiário. Tem tudo isso. O Felipão não levou o Henrique Príncipe lá, porque era o homem de confiança dele? Jogou a Copa em 14. E aí? Vitor Roque descarta. Não, tá na briga com tá o na Caio briga. Jorge, Endrick e Nessas duas vagas que restam ainda de ataque.